Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 13 de março de 2026, 8 horas e 38 minutos, estamos dando início à sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos. Bom dia ao doutor Ramon, doutor Luiz Erhard, doutor Rodrigo, que vão participar do julgamento. Também agradeço a presença do doutor Rodolfo pela DRF e agradeço também a todos os administrativos da pessoa do Luiz Felipe, que está viabilizando toda a gravação e transmissão. Também agradeço a presença da doutora Ana Caroline e da doutora Andréa, que irão fazer sustentações orais. Dando início à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o processo de minha relatoria, a IM 5055499, usina Itajobi Limitada, Açúcar e Álcool. A doutora Ana Caroline está presente para fazer sustentação oral. Vou fazer um breve relato dos autos. Meu voto já estava disponível para consulta. O AIM contém apenas uma acusação, que é de deixar de pagar ICMS em razão de ter sido indicada operação de remessa para a formação de lote de exportação, sem que essa tenha sido realizada. O contribuinte foi notificado a apresentar documentos comprobatórios de que as mercadorias constantes da relação da notificação foram exportadas, ou caso tenha havido reintrodução no mercado interno, apresentar os comprovantes de recolhimento do imposto, conforme artigo 445 do RICMES. Em resposta, o contribuinte alegou que, por se tratar de exportação indireta, não tem acesso à íntegra das duas. O contribuinte apresentou planilha contendo números das duas de notas fiscais, de parte das notas fiscais elencadas da notificação. Em relação ao restante, parte não apresentou qualquer a restante outra parte não apresentou qualquer justificativa e parte informou se tratar de exportação indireta. A fiscalização procedeu à consulta completa das duas informadas e, em todos os casos, foi confirmado que as exportações foram somente parciais, exatamente conforme descrito na notificação. Em relação ao restante das NFEs, não foram apresentadas duas pelo contribuinte e nem encontradas duas pela fiscalização. As notas fiscais eletrônicas de remessa com fim específico de exportação deveriam ser referenciadas nas duas, conforme parágrafo único do artigo 93 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1702/2017. A primeira instância manteve integralmente a acusação e a contribuinte apresentou o recurso ordinário. É a síntese da acusação. Passo a palavra à doutora Ana Caroline. Bom dia. Bom dia, ilustres julgadores. Excelente dia para nós. Serei bem breve em minha fala. O que ocorre aqui? Diante de toda essa síntese do nosso caso, ocorre que a gente pode verificar aqui que o lançamento ele foi constituído a partir de um equívoco, no que se diz respeito justamente à Declaração Única de Exportação, as duas, vamos chamar aqui de duas. O fato é que a fiscalização ela concluiu pela não exportação de determinadas mercadorias com base apenas na análise parcial das averbações vinculadas às notas fiscais. Assim como a gente demonstrou na defesa, uma mesma nota fiscal pode sim estar vinculada a mais de uma DUI, o que de fato é muito comum nas operações de exportação. Então, aqui um exemplo claro, apenas para fim de exemplificação, é a nota fiscal 21.13.19, em que o fisco considerou apenas uma DUI para concluir que a exportação teria sido parcial. Ocorre que para essa mesma nota fiscal foram emitidas outras 3 DUIs, que somadas demonstram de fato a exportação da totalidade das mercadorias remetidas. Então, o ponto central deste caso é a análise que foi feita de fato incompleta, desconsiderando que a exportação pode sim ser operacionalizada por múltiplas declarações. E quando se verifica a vinculação entre as notas fiscais e as duas correspondentes, podemos ver que não se trata da ausência de exportação, mas sim de um equívoco na análise de documentos para essa devida exportação. Então, é por isso que requeremos aqui o reconhecimento da improcedência do auto de infração. E, por outro lado, outro ponto que gostaríamos de trazer para análise é justamente a ilegitimidade da nossa parte. Ocorre que a autuada aqui, ela não realizou diretamente a exportação das mercadorias. Ela atuou apenas como remetente dessas mercadorias para a empresa comercial exportadora, que é quem efetivamente realiza o despacho aduaneiro e a formalização das DUIs. Ou seja, todo o processo de exportação, incluindo a verbação, registro, a efetiva saída do país, é realizado pela empresa exportadora. A própria defesa, a nossa própria defesa aqui demonstra que após a saída das mercadorias do estabelecimento da autuada, todo o controle sobre exportação passa a ser da Trend, ficando responsável pelo registro e também pela condução.
Então, não podemos aqui imputar automaticamente essa responsabilidade à remetente, porque ela não possui essa capacidade de gerência justamente por não ter o controle da efetiva exportação e também sobre o registro das duas, o que de fato afasta a sua responsabilidade direta sobre este caso. Então, esses são dois pontos que a gente gostaria de trazer à tona para que Vossas Excelências possam verificar e também é, que possamos proceder com a improcedência, né? Procedência do auto de infração. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Carolina, e parabenizo a doutora pela objetividade da sustentação oral, tá? Vou passar a leitura diretamente do voto. O voto já estava disponível. Digo eu, a partir do item 5 do voto. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão preferida pela unidade de julgamento de Bauru, que manteve integralmente o AIM. O AIM contém acusação de falta de pagamento de imposto em razão de ter sido indicada operação de remessa de mercadorias com fim específico de exportação ou destinadas à formação de lote de exportação, sem que esta tenha sido realizada. Para contextualizar a conduta infracional, transcrevo parte do relatório circunstanciado que pormenoriza o trabalho fiscal. Transcrevo aqui parte do relatório fiscal e que ele narra as notificações e as constatações e cita a legislação que dá suporte à acusação. Continuo. No item 8, digo, no recurso ordinário, alega-se preliminarmente nulidade da decisão recorrida em decorrência de sua utilização como complementação da autuação, erro material no tocante ao enquadramento legal. Com relação à decisão, argumenta a recorrente que a decisão que deveria ser imparcial para julgar a impugnação apresentada pela recorrente, de modo que busque sanar os vícios da autuação, sendo totalmente parcial ao fisco. Digo eu, com relação ao erro material, argumenta que, ao lavrar a autuação, o Ilmo auditor fiscal se equivocou com relação ao enquadramento legal. No entanto, surpreendentemente, a decisão que julgou improcedente a impugnação buscou corrigir o erro de maneira totalmente descabida. Afasta as preliminares. A alteração da capitulação da infringência para o inciso 1 do artigo 445 do RICNES está em consonância com o disposto no artigo 13 da Lei 457 de 2009. Transcrevo o artigo e continuo. Ademais, a leitura da decisão recorrida permite identificar que o julgador se ateve às provas dos autos, entendeu que as razões defensivas não eram suficientes para afastar a acusação. Ressalto que o AIM está instruído com relatório circunstanciado, cujo trecho acima transcrito permite identificar objetivamente as razões que fundamentam a acusação. Além de que, as razões de defesa e recurso ordinário demonstram que a autuada tem pleno domínio dos motivos que fundamentam a acusação. Sendo assim, não há nulidade na decisão recorrida e não prospera a ligação de erro material no tocante ao enquadramento legal, tendo em vista a correção promovida pela primeira instância, como mencionada, encontra fundamento legal no artigo 13 da Lei 3457 de 2009. Nada obstante, no caso dos autos, constato que a FRE instruiu a AM com relatório circunstanciado, demonstrativo que relaciona os documentos fiscais que compõem a acusação, notificações e respostas a notificações. Ou seja, constam, abre aspas, elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator, razão pela qual não se pode acolher a tese de nulidade do AIM nos termos do artigo 11 da Lei 3457 de 2009. Transcrevo o artigo 11 e continuo. A tese de legitimidade passiva não pode ser acolhida. O ônus da prova recai sobre a autuada, que deu saída da mercadoria, sem destaque de imposto, ao abrigo da não incidência constitucional. O AIM foi lavrado em 29 de 5 de 2025 e as operações ocorreram no período de 6 de 2023 a 11 de 2024. A legislação impõe o prazo de 180 dias para se efetivar a operação de exportação. Caso contrário, o imposto deve ser recolhido pela autuada e não pelos destinatários. Artigo 445, inciso 1 do RICNES. A autuada foi beneficiária direta da operação. Portanto, cabe a ela fazer prova do cumprimento dos requisitos legais para manter o benefício fiscal. A resposta à consulta tributária 25.602 de 2022 dispõe, abre aspas, nas operações de saída com fim específico de exportação, a efetiva exportação das mercadorias pode ser verificada
pelo remetente por meio da averbação da exportação, realizada pelos portais do Siscomex e do SPED, a partir do referenciamento da nota fiscal de remessa com fim específico de exportação na nota fiscal de exportação e na DUE. Procedimento obrigatório ao exportador e definido nas cláusulas 3º, inciso 2 e 7ª A do Convênio ICMS 84/2009. Além de que, nada impede que a autuada se socorra do Poder Judiciário caso se sinta lesada, cobrando os danos que sofreu das empresas exportadoras, das empresas exportadoras trading, se comprovado que as mesmas não procederam conforme determina a legislação. Destaco que a R-decisão recorrida cita em relação à matéria posicionamento da consultoria tributária e deste tribunal. Transcrevo parte da decisão recorrida em que cita a resposta à consulta e decisões análogas a esse julgamento desse tribunal. E continuo. Com relação à nota fiscal 211.319, o argumento foi ventilado em defesa, folhas 2183, e nas razões recursais se repete literalmente a mesma tese, folhas 2231, 2232. A matéria foi enfrentada na R-decisão recorrida e não há reparo, razão pela qual transcrevo parte do julgado e adoto como razão de decidir. Com relação a essa nota fiscal, que foi trazida em defesa e também no recurso ordinário, diz o julgador: segundo a defesa, algumas notas fiscais foram totalmente averbadas em mais de uma DUE, e citou como exemplo a nota fiscal número 211.319. O fisco alegou que a nota fiscal não foi averbada em sua integralidade, considerando apenas a DUE 24-BR-001-139-001-51. Porém, para a referida nota fiscal, foram emitidas mais 3 DUEs, e ela transcreve as duas, efetivando a totalidade da exportação das mercadorias remetidas por meio da nota fiscal 211.319. Continua o julgador: a questão foi esclarecida na manifestação fiscal. Diz o fisco: em relação à nota fiscal 211.319, a defesa se enganou ao afirmar que não foram consideradas todas as duas que mencionaram a NFE, embora conste no demonstrativo 1, somente a DUE 24-BR-0013-900-151, todas as duas foram juntadas ao AIM, e o total exportado referente à nota fiscal 211.319 no demonstrativo 1 contempla a somatória de todas as quantidades da DUEs que foram mencionadas, que mencionam tal NFE. Nota-se, pelo demonstrativo DOC 2 trazido na defesa, que a exportação foi parcial e no mesmo quantitativo apresentado no demonstrativo 1. A análise das notas fiscais de folhas 648 a 2.160 revelou situação absolutamente irregular, não justificada pela defesa, onde o autuado emitiu várias notas fiscais de remessa para a formação de lote para posterior exportação, o tendo como destinatário, como, por exemplo, os documentos fiscais de folha 650 a 669, 676, 682, 687, 756, 1158 a 1161, 1529 e 2037. Cabe observar que não se trata de remessa de mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, o que, em tese, poderia ensejar a não incidência prevista no artigo 5º, inciso 5, parágrafo 1º, item 1, da linha C do RICNES, ou de erro na emissão, o que se resolveria pelo cancelamento da NFE, e sim de documento fiscal emitido pela autuada, tendo ele como próprio destinatário, informando a saída da mercadoria como se fosse não tributada e destinada ao mercado exterior. Se as mercadorias não forem exportadas e se não há prova sólida do retorno ao estabelecimento remetente, deixou de cumprir os requisitos necessários à caracterização da não incidência do imposto na operação de saída de mercadoria destinada à exportação, razão pelas quais julga-se procedente o item 1 do AE. Continuo no meu voto. Com efeito, ainda existe a alegada ilegitimidade passiva, vez que a legislação impõe à autuada o ônus de comprovar a exportação. Os argumentos de não incidência das operações, sob entendimento de que não houve transferência de titularidade, não se aplica aos autos, tendo em vista que não se trata de operação de transferência de mercadorias entre filiais. No caso dos autos, o ICMS exigido tem como fundamento a não comprovação da exportação no prazo determinado pela legislação,
Em relação às perdas, destaco os itens 7 e 7.1 da resposta à consulta tributária 27.415 de 2023, de 6 de junho de 2023, que esclarece: no caso de perdas no transporte de mercadorias que saíram do estabelecimento para fins específicos de exportação, sem incidência de imposto, a mercadoria perdida no transporte até o armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro é considerada como não exportada. Artigo 445, inciso 2 do RICMES. Dessa forma, o estabelecimento remetente consulente deve recolher o imposto nos termos do parágrafo 2º do artigo 445 do RICMES. Item 7.1. De acordo com o parágrafo 2º do 445 do RICMES, o imposto deverá ser recolhido por guia de recolhimentos especiais dentro do prazo de 15 dias contados da ocorrência da perda. Continuo no meu voto. Por força do artigo 28 da Lei 13457, afasta as razões recursais de que a multa aplicada fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, pois a multa aplicada deriva da legislação vigente e válida, portanto, não há como afastar sua aplicabilidade com o fundamento de que a multa fere princípios constitucionais. Quanto ao pedido de redução da multa, pondero que a benesse legal disposta no artigo 527-A do RICMES não é aplicável, uma vez que há exigência de imposto, fato impeditivo nos termos do caput do artigo 527 do RICMES. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo assim integralmente o AIM. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, já estava disponível. Doutora Ana Carolina, meu entendimento é de que, muito embora tenha ocorrido uma exportação indireta, que houve trading, mas o beneficiário direto pela exportação era a contribuinte e ela deveria se precaver e tomar as cautelas para saber se realmente as mercadorias foram exportadas, né? Razão pela qual eu mantive a acusação. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? O processo está em discussão. Parabenizo e vou acompanhar. Presidente, eu também parabenizo e vou acompanhá-lo. Eu também, presidente. Obrigado. Eu vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Doutora Ana Carolina, decisão unânime pelo não provimento do recurso ordinário, mantida a acusação. Bom? Certo, muito obrigada. Um bom dia. Bom dia para a senhora, excelente final de semana. Dando sequência ao julgamento, peço a todos que acessem o AIM 5036608, Fundição Magma Limitada, processo de relatoria do Dr. Rodrigo Helfstein. A doutora Andréa está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Rodrigo para fazer um resumo do auto e depois pode abrir diretamente a palavra à doutora Andréa para sustentação oral. Perfeito, obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Trata-se de um auto de infração por meio do qual a fiscalização exige valores a título de ICMS, devido à prática de uma só suposta infração, que é falta de pagamento do imposto no período de junho de 22 a dezembro de 23, por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas decorrentes de operações de saídas interestaduais, transferências, tributadas consideradas como não tributadas. Houve a apresentação de defesa, o senhor AFR trouxe manifestação. Na defesa, dentre outros argumentos, afirmou a hora recorrida que não se submeteu à tributação às operações de transferência entre filiais e matriz por estar acobertada pela suspensão da exigibilidade, como determinado nos autos de mandado de segurança.
Sobreveio a decisão de primeira instância, que, num primeiro momento, converteu o julgamento em diligência, para que o fisco esclarecesse alguns pontos, dentre os quais, se em relação às operações houve consignação judicial do ICMS devido para São Paulo nas operações, se a aplicação do convênio 33 de 16 às mercadorias autuadas realmente se aplicaria, e em caso de mercadorias com ou sem incidência do convênio no AIM, quais as mercadorias não estariam abrangidas pela ST. Em cumprimento à diligência, o fiscal afirmou que não houve consignação do ICMS devido para São Paulo, sendo que a decisão judicial não abrangeria as operações originadas na filial paulista com destino à matriz mineira. Além disso, ele asseverou que diversos produtos não estariam abrangidos pelo convênio 36, e como não houve a consignação judicial, exigiu seu ICMS sobre todos os produtos. Os autos retornaram para julgamento, sobreveio a decisão que julgou improcedente o auto de infração. Em síntese, este ato decisório, primeiramente, entendeu que a decisão proferida na ação judicial aqui já referida não constituiria óbice para a cobrança do ICMS às operações interestaduais, tampouco para a lavratura do AIM. Após superar essa questão, a decisão recorrida entendeu que, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos, restaria evidente que os fatos geradores teriam sido classificados corretamente pelo fisco como hipótese de incidência, complementando que a DC 49 não teria desobrigado o contribuinte ao recolhimento do ICMS nas operações de transferências interestaduais, nas operações objeto do AIM, ocorridas até dezembro de 23. Aí restou decretada a improcedência do auto. Em face dessa decisão, a recorrida apresentou PRJ objetivando que fosse sanado mero erro de fato incorrido na decisão, o que foi acatado, e em face dessa decisão foi interposto recurso de ofício devidamente contrarrazoado pela hora recorrida. Este é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutora Andréia, fica à vontade. Bom dia, senhores conselheiros, ilustre relator, presidente, agradeço pela palavra. Bom, como muito bem pontuado no relatório do caso, o auto de infração ele foi julgado insubsistente pelo fato de que, como arguído em matéria subsidiária de defesa, as operações autuadas, elas estavam, à época dos fatos geradores, abarcadas pelo Convênio 36 de 2016, que trata das operações com substituição tributária de sucatas e metais. Portanto, o Estado de São Paulo ele não poderia exigir o ICMS na remessa de mercadorias, né, de insumos da filial, para, no caso, a industrial, no Estado de Minas Gerais, uma vez que a este competiria, né, competiria a exigência do imposto por substituição tributária. Ainda que assim não se entenda, vale lembrar, né, o contexto em que se deu a lavratura do auto de infração, como relatado. Pois bem, a recorrente, ela impetrou um mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo, né, de não destacar o ICMS na remessa de mercadoria entre os seus estabelecimentos. Lá foi deferida a liminar, que vigora até os tempos atuais, né? Rememora-se que a jurisprudência dos tribunais era pacífica, né? Sempre foi pacífica no sentido de que não haveria a incidência do ICMS, né, entre as transferências aí, de mercadorias entre um estabelecimento e outro, ainda que, né, em estados distintos. Pois bem, nesse contexto, nós manifestamos nas folhas 946 a 955, que foi julgado o tema 1367 pelo STF, que, na ocasião, objetivava ali delimitar qual seria ali os efeitos da modulação, né, que foi fixada lá na DC 49. Então, restou consolidado, né, pacificado, de que a DC 49, a modulação que lá foi efetivada, não possibilitaria a cobrança inconstitucional, né, que foi definida como inconstitucional, quando não houvesse a cobrança desse imposto. Então, né, aqui eu gostaria de ressaltar de que cabe a aplicação do tema 1367, né, do STF. Para além disso,
com relação ao próprio, às nulidades, né, inclusive com relação ao próprio parecer que foi da representação fiscal que foi apresentada, nós arguímos em contrarrazões, né, de recurso de ofício, de que foi intempestiva, né, a manifestação da representação fiscal com relação à questão das mercadorias, né, que estariam abarcadas ou não pelo convênio 36 de 2016, tá? Ela teria a oportunidade ali de 60 dias em se manifestar e ela apresentou a manifestação posteriormente, apenas em janeiro, tá? Então, a gente entende que haveria ali afronta aos princípios da legalidade, da eficiência, conforme estabelecido ali no artigo 37, caput da Constituição da Receita da Constituição. Para além disso, também arguímos a nulidade do lançamento, né, por erro de capitulação legal e vício de fundamentação, por ter indicado no auto de infração os dispositivos tidos por infringidos e a ausência de adequada motivação, tá? Ali a gente estava tratando de remessa, né, de mercadorias entre estabelecimentos e os dispositivos legais que foram indicados se referiam a obrigações acessórias, tá? Além disso, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários por força da decisão proferida nos autos do mandado de segurança, que agora já restou definitivamente julgado pelo STF, pelo tema 1367, que existe a inconstitucionalidade que não autoriza a cobrança ali inconstitucional. E a ilegitimidade passiva da recorrida na condição de substituída tributária nos termos do Convênio 36 de 2006. Por fim, existe a ilegalidade, né, da incidência do júri de mora sobre a multa desde a ocorrência no fato gerador. Portanto, a gente pugna pela improcedência aí do recurso de ofício. Obrigada pela palavra. Obrigado, doutora Andréa. Parabenizo a doutora pela belíssima sustentação oral, tá? Matéria conhecida, o doutor Rodrigo também já tinha disponibilizado o voto. Fica à vontade, doutor Rodrigo, para passar a leitura dos principais pontos. Obrigado, presidente. Parabenizo também a doutora Andréa pela clareza da sustentação oral. Eu vou passar, então, a leitura do voto, ele nem é muito extenso. Primeiramente, cumpre salientar que é fato incontroverso nos autos se tratar de infração relativa à ausência de recolhimento do ICMS em operações de transferência interestadual de mercadorias, sucatas, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Em julgamento sob o tema 1367 da repercussão geral, encerrado em 22 de agosto de 25, o Supremo decidiu não ser possível a cobrança retroativa do ICMS nesses casos de transferências, após estabelecido na ADC número 49. Vejamos. Na aludida ADC, o STF declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Restou modulado os efeitos da decisão, ficando decidido pelo marco temporal a partir do exercício financeiro de 24, com ressalva aos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC, que foi em 29 de abril de 21. Todavia, esta modulação, de forma surpreendente, abriu margem para uma nova controvérsia. Os estados passaram a interpretar que poderiam autuar retroativamente contribuintes que não tivessem processo em curso à época do julgamento do mérito da ADC 49 e exigir o recolhimento do ICMS relativo a períodos anteriores a 24. No caso presente, os fatos geradores correspondem ao período de junho de 22 a dezembro de 23. Essa nova discussão chegou ao STF sob o tema 1367 da repercussão geral, e no julgamento finalizado em agosto de 25, a maioria dos ministros decidiu que não cabe cobrança retroativa do imposto após a ADC 49. A título ilustrativo, o voto do ministro André Mendonça foi no sentido de que permitir essa cobrança é contrariar a intenção de se preservar as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes. Afinal, com isso, os contribuintes seriam pegos de surpresa com uma cobrança de tributo que era inimaginável.
Com base no voto do ministro Dias Toffoli, acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Gilmar Mendes, firmou-se que a modulação de efeitos então elaborada pelo plenário jamais teve como propósito dar salvo-conduto para que os estados prosseguissem com a cobrança do tributo até o final do exercício de 23. A tese que prevaleceu foi a seguinte: a modulação dos efeitos estabelecidos no julgamento da ADC número 49, Rio Grande do Norte, ED, não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 24, em relação aos quais não tem havido o pagamento do tributo. Diante do cenário, as cobranças estaduais em andamento deverão ser canceladas, incluindo o presente AIM, lavrado em 21 de março de 24, relativo a fatos geradores do período de junho de 22 a dezembro de 23. Ressalto que, desde a defesa, a recorrida, dentre outros argumentos, vem sustentando a não incidência do ICMS sobre as operações de transferências entre matriz e filial, tendo inclusive a douta representação fiscal apresentado manifestação sobre tal argumento. Observo que a petição trazida pela recorrida às folhas 946 a 995, posterior às contrarrazões, em nada inovou, mas tão somente informou sobre o julgamento do tema 1367 da repercussão geral pela STF, ocorrido em agosto de 25, por meio do qual restou decidido não ser possível a cobrança retroativa do ICMS nesses casos de transferência após estabelecido na ADC 49. Diante desse cenário, há de ser negado o provimento ao recurso de ofício interposto pela Fazenda deste Estado. Então, ante todo exposto, eu estou conhecendo do recurso de ofício interposto pela Fazenda e negando o provimento para fins de cancelamento do AIM. E tendo visto o sentido do julgado, entendo pela desnecessidade de analisar as demais razões trazidas em sede de recurso de ofício e contrarrazões. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo já tinha disponibilizado o voto. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento por parte da doutora Andréa? Não? Presidente, bom dia. Pois- Parabenizo a doutora Andréa pela... Obrigado. Parabenizo a doutora Andréa pela sustentação oral, doutor Rodrigo pelo voto. É um tema, presidente, que nós esgarçamos bastante na quinta Câmara no mandato passado. O doutor Luiz estava com a gente lá. Tem algumas questões fáticas que eu gostaria de fazer alguma distinção em relação ao que o doutor Rodrigo colocou no voto dele. E, a despeito do Dr. Rodrigo ter disponibilizado o voto com antecedência, eu não tive o tempo de fazer uma preferência e trazê-lo aqui. Então, eu estou solicitando vistas para verificar essas questões e, eventualmente, também abordar as questões que o Dr. Rodrigo entendeu desnecessárias em razão da sua motivação do voto. Então, estou pedindo vistas, presidente. Ok, doutor Romão, fica à vontade. Doutora Andréa, o doutor Ramon, ele pediu vista dos autos, tá? O processo saiu em vista. Assim que retornar, a gente continua o julgamento. Se a senhora puder comparecer também, fica à vontade. Tá bom? joia. Se alguém, Presidente, já pode incluir em pauta da próxima que for possível. na próxima que for possível? Então tudo Isso. bem. Então não vai Doutora vir Andréa para o dia 20, vai vir para o dia 27, tá, doutora? Perfeito. Se eu conseguir montar a pauta, Certo. tá bom? Tá Então, certo. mas ele retorna rapidamente, tá bom? Tá joia. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Tenha um ótimo Muito dia. obrigada. Excelente Ótimo final dia de semana. para vocês também. Obrigada. Dando sequência aqui à sessão, passar o voto do Dr. Ramon. Deixa eu só. O primeiro da lista aqui é o 5024-384, com Vale Distribuidora Eireli. É um recurso de ofício. Doutor Ramon, como não tem sustentação oral, o senhor pode passar a leitura diretamente ao voto. Diretamente ao voto, doutor. Presidente, obrigado. De fato, é um recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública. Trata-se de um auto de infração composto de 2 itens, um referente à entrada de mercadoria supostamente não acompanhada de documentação fiscal, e o outro, esse é o item 2, e o item 1 composto de supostamente mercadorias saídas sem
documentação fiscal, ambos os itens apurados pela técnica do levantamento fiscal. Então, passo a leitura do voto no item 11. Cumpre observar preliminarmente que, da análise dos autos, é possível inferir que foram respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório do devido processo legal, na medida em que, no decorrer da prática dos procedimentos processuais, a autuada foi concedido o prazo para se manifestar em todos os momentos previstos em lei, em respeito aos princípios constitucionais e administrativos, bem como a Lei Complementar 939. No mérito, o recorrente ataca o procedimento de levantamento fiscal efetuado pelo auditor, apontando uma série de inconsistências, que tornariam o AIM nulo e as diferenças apontadas indevidas. A fiscalização acusa o recorrente de ter dado entrada à respectiva saída de mercadorias sem respectiva documentação fiscal, cujas diferenças foram apuradas através de levantamento fiscal específico. O levantamento fiscal específico tem por objetivo apurar diferenças quantitativas que podem ocorrer na movimentação física de mercadorias, entrada, estoque e venda, e quando o contribuinte está obrigado a fazer este controle. Consiste em um procedimento de fiscalização no qual se verifica se estoque inicial acrescido de entradas diminuído das saídas de um determinado período e sobre determinada mercadoria é igual ao estoque final existente no estabelecimento do contribuinte. É, portanto, íncito ao conceito de levantamento fiscal específico que as mercadorias não sofram qualquer tipo de industrialização. É também imprescindível que haja perfeita identificação dos itens levantados, sem o que a conclusão estará prejudicada. A ausência dessas características constitui um entrave significativo para a execução desse trabalho, visto que, apesar dos contribuintes estarem obrigados a discriminar com precisão as mercadorias entradas e saídas nos respectivos documentos fiscais, há grande incidência de imprecisões nas especificações, documentos com discriminações incorretas ou resumidas. Essa modalidade de levantamento é aplicável principalmente a estabelecimentos comerciais atacadistas ou varejistas, desde que as mercadorias entradas não sofram modificação, ou seja, variações de gênero, espécie ou tipo, e desde que o estabelecimento fiscalizado esteja obrigado à emissão de documentos fiscais com registro especificado de todas as saídas de mercadorias. No presente caso, o contribuinte é acusado de promover entradas e saídas de mercadorias sem respectiva documentação fiscal. Referente às entradas que compõem o item 2.2 da acusação, o contribuinte optou pelo pagamento do crédito tributário, devidamente certificado às folhas 494. Quanto a este pagamento, não corrobora o entendimento invocado pela douta representação fiscal de que teria havido, com a confissão do crédito do item 2, também a confissão do crédito do item 1. Compreendo que a confissão para fins de pagamento tem efeitos processuais de não contestação do crédito, mas não presume a confissão da conduta infracional em um mero juízo de custo e benefício por parte do contribuinte, que, ao considerar o valor do crédito tributário diminuto, optou pelo pagamento e pela não contestação. Por conseguinte, não adiro a esta argumentação e deixo de aplicar os efeitos da confissão para o item 1.1. Como dito, resta o julgamento do item 1.1 do AIM, que acusa o contribuinte de promover saídas de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, apuradas pela técnica de levantamento fiscal para exercícios de 2017 e 2018, conforme demonstrativos fiscais de folhas 18 a 23. Indo aos autos, verifico que as folhas 7, há demonstrativo de conclusão fiscal que enumera os NCMs 1006, 3301, 4818, 5513, 6805, 8301, com divergências de quantidades e saídas, presumidas como dadas sem documentação fiscal, totalizando R$20 mil, conforme demonstrativo de folhas 3, para um total de 101.834 de saídas sem nota fiscal. Para o ano de 2018, há demonstrativo de conclusão fiscal que enumera os NCMs tais, com divergências de quantidades e saídas presumidas como dadas sem documentação fiscal, folhas 21 e 23, totalizando 1 milhão, botou o cifrão aqui, 1.904.822, conforme demonstrativo de folhas 3, para um total de 10.582.000 de saídas sem nota fiscal, cujo valor correto seria 1.904.822, valor este considerado pela decisão recorrida, parágrafos número 19 e 20 de folhas 522, e objeto de concordância por parte do auditor fiscal, conforme o último parágrafo de folhas 486 e da representação fiscal. Este é um primeiro relevante equívoco presente na conclusão de levantamento fiscal. Referente ao ano 2017, o contribuinte questiona o procedimento de levantamento fiscal referente à mercadoria papel higiênico, NCM 4818, num valor de R$ 100.797, referente ao exercício de 2017. Alega defeito no procedimento, pois o auditor teria considerado as entradas pela unidade RL, rolo, e a quantidade de saídas por unidades de medidas diversas, rolo, FD, fardo, PCT, pacote.
O auditor apurou a quantidade de saídas sem nota fiscal de 33.991 rolos de papel higiênico, NCM 481.800.000, ao valor de 0,30 centavos por rolo, totalizando o valor de saídas sem nota fiscal de rolo de papel higiênico no montante de 100.797,30. Quanto a este produto, o recorrente remete ao relatório de conclusão fiscal, notadamente de folhas 107 a 109, no qual há indicação de preços de saídas de suas respectivas unidades de medida, respectivas unidades CM, onde verifico a variação do valor unitário entre R$ 0,78 a R$ 98,51. Quanto a este ponto, o auditor autuante foi provocado a se manifestar em diligência de folhas 530 e 534, respondendo às folhas 538 no sentido de que teria feito esta conversão de pacotes e fardos em rolo. Todavia, indo à resposta à diligência de folhas 537 e 540, verifico que os exemplos de conversão, nota fiscal 5236, refere-se à nota fiscal de entrada e não de saída. Neste ponto, considerando a reclamada ausência de notas fiscais no relatório de saída e comparando os valores lançados às folhas 107 e 109, entendo que o contribuinte está com a razão no sentido de que não houve efetiva conversão das unidades de medida para padronização rolo, cujas entradas estão presumidamente corretas. Por conseguinte, entendo que a princípio, esta incorreção afasta a acusação referente às saídas de mercadoria NCM 4818, constante do subitem 1.1 da acusação, 2017. Ressalto que o valor dessas mercadorias, R$ 100.797, é o mais relevante frente a toda a acusação para o ano 2017, no valor de R$ 111.834. Referente ao NCM 9508 Playgrounds, que compõe o subitem 1.2, referente ao ano de 2018, o recorrente argumenta que o auditor fiscal comparou quantidades de entradas de cobertores NCM 6301 efetivamente adquiridos pelo contribuinte com as saídas de playgrounds. Tal incorreção decorreu da incorreta atribuição do NCM 9508 às mercadorias pelo fornecedor do recorrente. Ocorre que este equívoco foi reconhecido pelo auditor autuante, que admite o erro de NCM, mas não repercute esta correção no relatório conclusivo de levantamento fiscal. O auditor não efetua as devidas correções no relatório de folha 7, tendo utilizado indevidamente o valor unitário de playground como valor unitário de saídas de cobertor, desacompanhadas de documentação fiscal. Esta evidente é demonstrado pelo contribuinte que existe uma única nota fiscal, número 3.697, de aquisição de cobertores, as folhas 506, e uma única saída de 10 playgrounds, com diferença apontada de 7.990 playgrounds. Parece intuitivo e evidente a impossibilidade material de aquisição de 8.000 playgrounds para posterior venda a órgãos públicos, situação pouco factível. Nesse sentido, corroboro os argumentos do contribuinte autuado. Ressalto que o valor dessas mercadorias, R$ 10.546.800, frente ao montante da acusação do ano de 2018, é o mais relevante de toda a acusação para este ano, valor de R$ 10.582.000,61. Pelo exposto, considerados os graves erros apontados e comprovados pelo contribuinte em todo o processo administrativo, somada à ausência das notas fiscais de saída que permitiriam a este órgão de julgamento analisar mais detidamente os demais NCMs apontados na acusação, com o intuito de desfazer a precariedade do procedimento de levantamento fiscal e assim manter o exíguo montante de crédito proveniente desse procedimento, me convenço da incerteza e iliquidez e, consequentemente, do crédito apontado. Um minuto que ficou incoerente aqui, ó. Convenço da incerteza e liquidez do crédito apontado, aderindo à decisão recorrida, salvo pela motivação de cancelamento por ofensa à ampla defesa decorrente da ausência de notas fiscais de saída no demonstrativo fiscal. Entendo que a ausência da indicação dessas notas fiscais dificulta, mas não impossibilita a plena defesa do contribuinte, como de fato ocorreu neste processo. Por todo exposto, conheço o recurso de ofício e nego-lhe provimento para manter a decisão a qual.
a parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso de ofício e nego o provimento, mantendo a decisão de primeira instância que cancelou a acusação constante do AIM 50243846 de 1/11/2023. É como eu voto, presidente. Devolvo a sua palavra. Só solicito permissão para edição para correção de alguns erros de gramaticais. Tá cancelando o item 1, né, Ramon? Doutor Ramon? Exato. Eu coloquei como objeto de julgamento exclusivamente o item 1. Tá. Se tá na emenda, então, só, já que vai mudar, fala que é acusação do item 1, porque o item 2 foi recolhido, né? Exato, e não compôs objeto de Não julgamento. compôs objeto de julgamento, tá? Tá bom. Eu vou abrir aqui para só para tá concedida aqui não, só tá habilitada aqui a edição do voto. Tá certo. Doutor Rodolfo também vai juntar a manifestação. Doutor Rodolfo, pode juntar a manifestação e após pode passar diretamente a leitura. Tá muito baixo, Rodolfo, a gente está te ouvindo. Melhorou? Agora sim. Melhorou? Bom, bom dia a todos. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar o Dr. Ramon pelo voto. Eu tomei a liberdade de redigir uma manifestação com alguns pontos que eu julgo serem importantes serem analisados pela Câmara antes do proferimento do voto, né? Então, eu digo o seguinte: em que pese o bem fundamentado voto apresentado pelo ilustre relator, ao qual rendo minhas homenagens, elaborou-se a presente manifestação com o objetivo de se trazer à lume alguns pontos que, salvo melhor juízo, merecem ser contemplados na decisão a ser proferida por essa colenda Câmara Julgadora. Se alguém tiver com alguma dificuldade para me ouvir, pode me interromper que eu tento ajustar aqui, tá? Bom, ainda que reconhecíveis algumas das atecnias do trabalho fiscal levantadas pelo ilustre relator, salvo melhor juízo, não pode e não deve ser deixado de lado o fato de que a autuada, em sua defesa inicial, expressamente convalida e confessa parte relevante da diferença de levantamento apurada pelo fisco. E aí eu estou me referindo só ao item 1, tá? Vejamos alguns excertos da defesa já citados nas razões de recurso de ofício. Bom, então aqui são trechos que eu tomo a liberdade de fazer a leitura de alguns pontos que estão na defesa da contribuinte, tá? As folhas 23, diz a contribuinte, as folhas 23, em sua quarta linha, consta que em 2018 a autuada recebeu 8.000 unidades de mercadorias NCM 9508 e que promoveu a saída com nota fiscal de apenas 10 unidades, redundando na conclusão correta de que 7.990 unidades saíram sem nota fiscal diante da inexistência de estoque inicial e final. Sigo com as razões da própria autuada. À vista do exposto neste item 5.2 e seus subitens, com o objetivo de se atingir a verdade fiscal, chega-se às seguintes conclusões. Então, a própria autuada está dizendo que chegou às seguintes conclusões. Transcrevo mais alguns trechos da defesa. É fato que, em 2018, a autuada promoveu a saída devidamente documentada de apenas 10 unidades de cobertor pelo preço unitário de 1.320 cada um. É fato que, em 2018, 7.990 cobertores de casal e de solteiro saíram desacompanhados de documento fiscal, uma vez que, por um lapso dos responsáveis pela contabilidade da autuada, os estoques inicial e final não foram escriturados. Também é fato inquestionável que é desconhecido o valor pelo qual ocorreu a saída de 7.990 cobertores sem nota fiscal, e que os valores das saídas dos cobertores de casal são diferentes dos valores de solteiro. Segue a autuada. O nobre FRE autuante parte de uma premissa correta que a existência de uma única saída de 10 cobertores ao preço unitário de 1.320, fato este que provavelmente ocorreu por um lapso do funcionário responsável pela emissão de notas fiscais, e concluiu equivocadamente, por mera suposição, que todas as demais notas fiscais demais vendas sem notas fiscal de 7.990 cobertores de casal e solteiro também foram por 1.320 cada um, não se atentando também para o detalhe
de que se trata de duas mercadorias diferentes, com valores também diferentes. Então, aqui ela está falando entre cobertores de casal e solteiro, e ela contesta apenas o valor unitário que foi aplicado pelo fiscal atuante nos demonstrativos, né? Ela não contesta a diferença em si. Considerando ainda que é fato inquestionável que o valor da saída sem nota fiscal, é a própria contribuinte, considerando ainda que é fato inquestionável que o valor da saída sem nota fiscal de 7.990 cobertores, então ela reafirma mais uma vez que saíram 7.990 cobertores sem nota fiscal. É desconhecido. O que seria mais razoável e aceitável seria que o FRE atuante tivesse observado o disposto no inciso 1. Então aqui ela traz o que ela entende como que seria o valor correto unitário para cada mercadoria, cobertor, casal e solteiro. Voltando à minha manifestação. A nosso ver, e nos termos do que dispõe o artigo 20, inciso 1 da Lei 13.457 de 2009, a diferença apurada pelo fisco de saídas de 7.990 cobertores desacompanhados de documentação fiscal foi convalidada pela autuada, não sendo necessárias quaisquer outras provas quanto à diferença apurada. Aí eu trago a transcrição do artigo 20. Né? Não depende de provas os fatos afirmados por uma parte confessados pela parte contrária. Veja que a recorrente, inclusive, afirma que a saída de 10 unidades pelo valor unitário de 1.320 se refere a cobertores, porém que o valor unitário foi erroneamente formado em razão de um equívoco no momento da emissão do documento fiscal. Eu transcrevo novamente o trecho da defesa inicial. E ressalto o seguinte: somente após a regular manifestação fiscal e através de uma petição irregularmente juntada aos autos, as folhas 498 a 516, tendo em vista que a conversão dos autos em diligência for apenas para a certificação do pagamento do crédito constituído no item 2, e na conversão, né, o julgador expressamente previu, nos termos da peça que convertiu os autos em diligência, que este ato não requer nenhuma providência por parte do contribuinte autuado, é que a autuada inovou sua defesa, inclusive com pontos que contradiziam as alegações apresentadas na defesa inicial. Deve ser ressaltado que tais pontos não foram replicados na decisão de primeira instância. Talvez porque a peça de folhas 498 a 516, então essa manifestação irregular da autuada, foi juntada aos autos no mesmo dia em que fora juntada a manifestação da representação fiscal em retorno de diligência, de forma que não houve tempo hábil para o contraditório em relação às novas alegações. Do contrário, ou seja, né, se o julgador tivesse levado em conta essas novas alegações, haveria vício de nulidade na decisão de primeira instância. Contudo, a mesma inovação é replicada em sede de contrarrazões ou recurso de ofício, de forma que tais novas razões, ao serem apreciadas por essa colenda Câmara, no momento do presente julgamento, salvo melhor juízo, poderia configurar supressão de instância. Então, entre essas novas razões está justamente a razão em que o contribuinte alega que eram playgrounds e não cobertores para parte das mercadorias, né? Assim, cabe ser reforçado que, nos termos das razões de recurso de ofício, na defesa inicial, a recorrente apenas ressalta o equívoco do fisco na indicação do valor das operações como sendo a base de cálculo utilizada para o cálculo da multa, traz questionamentos quanto ao valor unitário da mercadoria cobertor, ressalta de forma genérica que os demonstrativos do fisco seriam irregulares por não indicarem o número das notas fiscais de saída e por indicarem unidades diversas da mesma mercadoria. Então, foram só essas as razões trazidas na defesa. Contudo, ressalta a DRF que a mesma metodologia que for empregada no demonstrativo do item 1 for empregada no demonstrativo do item 2, que foi objeto de confissão irretratável do contribuinte. Dessa forma, salvo melhor juízo, o que a DRF quis dizer com tal alegação é que a autuada, ao efetuar a confissão do item 2, teria convalidado a metodologia utilizada pelo fisco na elaboração dos seus demonstrativos, pois as diferenças apuradas para entradas e saídas são decorrentes do mesmo demonstrativo que está às folhas 18 a 23. Então, o fisco nesse demonstrativo, ele vai lançando as entradas e saídas das mercadorias. Na última coluna, ele apura se a diferença foi de entrada e de saída, e depois concatena esse resultado no demonstrativo 1 e no demonstrativo 2, mas toda a diferença apurada ela decorre do mesmo demonstrativo, né? Bom, a análise abaixo reforça o citado entendimento. Vejamos. O demonstrativo de folha 7 aponta a diferença de saídas para o grupo NCM
1006 no importe de R$ 2.700, né? Ao se observar... Perdão, vou começar novamente. Então, aqui eu vou passar a concatenação dos demonstrativos que está no demonstrativo de folha 7, que é o que embasa o lançamento do item 1. O demonstrativo de folha 7 aponta a diferença de saída para o grupo NCM 1006 no importe de R$ 2.700. Ao se observar o demonstrativo de folhas 18, nota-se que tal diferença é decorrente da entrada em 2017 de 1.500 unidades ao valor médio unitário de R$ 1,80, saída em 2017 de 0 unidades e estoque final em 2017 de 0 unidades. Então, basicamente, a diferença apurada da saída foi a multiplicação de 1.500 unidades vezes o valor de R$ 1,80, né? Não teve saída e não teve estoque final, então R$ 2.700 é justamente a diferença apurada. Vejo que não houve qualquer operação de saída de mercadorias, de forma que não se aplica a presente diferença o alegado cerceamento de defesa, que a recorrente cita em relação à falta de indicação de notas fiscais de saída, né? O mesmo acontece com o grupo NCM 3301. Basta-se analisar o demonstrativo de folhas 18 para se notar a entrada de 24 unidades ao preço médio unitário de 4, sem qualquer saída e estoque final 0 para o período de 2017. Então, da mesma forma, não teve operação de saída, não caberia aqui a alegação de falta de indicação de nota fiscal de saída e muito menos de diferença de indicação de unidades, né? O mesmo acontece para o grupo NCM 5513. Basta analisar o demonstrativo de folhas 19 para se notar a entrada de 900 unidades ao preço médio unitário de R$ 5,25, sem qualquer saída e estoque 0 para o período de 2017. E aqui eu vou elencando a mesma observação para o NCM 6805 e que a mesma coisa acontece para o período de 2018, né? Então eu trago aqui o NCM 18, o grupo NCM, né, 1806, que também não teve saída, o grupo ICM 1902, que também não teve saída, e para o grupo NCM 1905, dentro do período de 2018, né, há um fato ainda mais relevante, pois o demonstrativo de folha 7 aponta uma diferença de 95 unidades. Ao se observar o demonstrativo de folhas 21, nota-se que em 2018 houve entradas de 2.345 unidades ao preço médio unitário de 7,26, né? Tais dados são extraídos do demonstrativo de folhas 58 e 59. E ainda no demonstrativo de folhas 21, é possível ver que em 2018 houve a saída de 2.250 unidades, tais dados extraídos do demonstrativo de folhas 149. E aqui é o ponto relevante: o demonstrativo de folhas 149 aponta para o grupo NCM 1905 o mesmo referencial de unidades para todas as saídas. Então, aqui em que pese ter nota fiscal de saída, né, que o contribuinte alega que não foi trazido o número da nota, as unidades de saída são as mesmas, né? Então, que é trazida ali como unidades. Não teve caixa, não teve rolo, não teve nenhuma unidade diferente. E nesse ponto, ganha força o argumento apresentado em sede de razão de recurso de ofício, que a autuada não apontou com precisão para toda a diferença apurada pelo fisco, no demonstrativo de folha 7, né, quais seriam as irregularidades dos demonstrativos do fisco, nos termos do que exige o artigo 22, parágrafo 1 da Lei 13.457. Então, em relação às diferenças de saída, ela traz dois exemplos, né? Porém, ela não contesta todas as diferenças apuradas, e isso foi alegado nas razões de recurso de ofício. Os pontos acima são exemplificativos, de forma que pode ter ocorrido o mesmo para as demais diferenças apuradas do demonstrativo de folha 7. Diante do exposto, pugna-se para que os fatos acima apontados sejam considerados na decisão a ser proferida por escolhendo da 7ª Câmara Julgadora, sobretudo a confissão da recorrente e expressamente afirmando que houve a saída de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal, nos exatos montantes apurados pelo fisco, a exemplo da confissão quanto aos cobertores. Por fim, ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelos fundamentos expostos no voto condutor, porém entendemos que o crédito constituído no presente lançamento, à exceção da parte já reconhecida pelo fisco, né, a base de cálculo da multa do item 1, deve ser mantido em sua integralidade, motivo pelo qual pugna-se pela procedência do recurso de ofício. Seriam essas as nossas observações, senhor presidente. Obrigado, doutor Rodolfo. O processo está em discussão. Quem tem alguma dúvida, gostaria de se manifestar? Então, presidente, só para esclarecer, eu vou manter meu voto. Tudo que o doutor Rodolfo disse é pura verdade, mas eu tenho uma interpretação um pouco diferente das consequências do que ocorreu no processo. Com relação à confissão, eu já
já coloquei no voto, que eu não considero que a confissão do crédito por um juízo de custo-benefício importaria em confissão de condutas, né? Me parece que também com relação à admissão do procedimento com relação ao relatório, na medida em que o relatório ele traz ali, embora numa única peça, diferenças entre entradas e saídas, também não acarretaria a confissão e a admissão do relatório como um todo, né? Com relação à suposta confissão, de fato, o contribuinte ele coloca essas partes que o Dr. Rodolfo colocou na defesa, mas me parece que a confissão, os efeitos processuais dessa confissão, conforme o artigo 20 da 13457, é no sentido de que não seria necessário apresentar provas quando confessados, mas as provas existem, né? É diferente, por exemplo, na minha concepção, de uma revelia num procedimento civil, meramente patrimonial. Nós estamos falando aqui de um direito público com característica penal, né? Então, exemplificando, a pessoa é acusada de homicídio, ela vai até a delegacia, é presa, confessa, é condenada, e aí algum tempo depois a gente vê a vítima andando na rua, né? A gente vai conviver com essa distorção, né? É o caso. Existem provas que, mesmo trazidas de forma, aliás, já estavam no processo, mas que foram alegadas em momento não oportuno, digamos assim, mas que foram corroboradas em sede de contrarrazões ou recurso de ofício, que lançam luz sobre deficiências que eu considero graves no processo de levantamento fiscal. Então, a interpretação que eu faço desses fatos que o Dr. Rodolfo trouxe na manifestação são diversas, então por isso eu vou manter a minha decisão, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Doutor Rodolfo? Senhor presidente, agradeço as considerações do Dr. Ramon. É que o que eu entendo, né, em que pese poder ser questionável o valor unitário que foi lançado em relação aos cobertores, é que a saída de 7.900 unidades, elas não foram sobre playgrounds, né, elas foram sobre cobertores. O fisco esclarece que o contribuinte ele usa o grupo NCM incorreto na emissão das notas fiscais, mas a descrição da mercadoria nas notas é cobertores, e que é inquestionável, né, que houve a saída de mercadorias sem nota fiscal, porque o próprio contribuinte ele admite e assume isso, né? Em que pese poder haver algum questionamento se 10 playgrounds poderiam compor as unidades de 7.900 cobertores ou não, mas tirando ou não essa diferença, existiu a saída de 7.990 cobertores ou 7.980 cobertores, né? A contribuinte ela admite a saída de mercadoria sem nota fiscal e para mim esse foi o ponto que eu quis jogar a luz em relação ao lançamento. Doutor Ramon, a diferença de estoque de fato existe, esses 7.990 entre entrada e saída? Não, porque ele deu entrada de 8.000 cobertores e saída de supostamente 7.990 e mais 10 playgrounds. Então, não tem essa... há uma comparação incorreta, né? De fato, o Dr. Rodolfo tem razão, ele dá a saída com descrição incorreta também. Aí esse fato pode ser, essa conduta, essa deficiência pode ser atribuída a ele. Na entrada não, porque era mercadoria de entrada, mas vamos imaginar aqui o procedimento, né? É uma licitação, provavelmente, venda de serviço público. Sim. Então ele casa a entrada, ele ganha a licitação, compra e revende, correto? E então não me parece factível ele comprar 7.990 ou 8.000 playgrounds e vender 8.000 playgrounds. Muito provavelmente houve um erro mesmo de descrição, e eu acho que é bastante intuitivo isso, né? Também não me parece intuitivo vender 10 cobertores para uma prefeitura. Não, nem um pouco. Não é nem passível de ser tomada de preço direto, né? Carta convite. Então, assim, se a gente esquecer a descrição
em questão de unidades, entrou 8.000 e saiu 8.000, sendo parte como mercadoria A ou mercadoria B, mas assim, o problema não é quantitativo, são produtos diferentes entre entrada e saída, mas a quantidade estaria mais ou menos próxima. Seria correta, e a gente estaria admitindo aqui também que há prefeituras comprando sem nota fiscal. Então, Não, sem dúvida. embora ele admita isso na sua defesa, falar, de fato saíram 7.990 cobertores e tudo mais, mas a gente sabe que é pouco plausível essa hipótese, né? E assim, aí o que dificulta? Que foi um dos fundamentos da decisão recorrida. Ele não coloca no relatório, ele não relaciona a cada operação a nota fiscal de saída. Isso dificulta para a gente, inclusive, de fazer essa comparação, que eu até faria em relação aos demais NCMs, porque em uma das acusações sobraram R$26 mil, aproximadamente, no montante, e na outra sobraram R$10 mil, nos períodos de 2007, 2017 e 2018. 20 e poucos mil reais em 2018, R$10 mil aproximadamente, referente aos outros NCMs. Né? Mas aí você fica totalmente com isso. O julgador de primeira instância considerou que isso configuraria ofensa à ampla defesa e cancelou por esse motivo. Eu considero que os erros caracterizam incerteza e liquidez, e que a ausência dessas notas fiscais de saída no relatório, eles não me permitiriam fazer um juízo contrário ao que está evidente para mim, que é uma incerteza e liquidez em decorrência desses erros. Lembrando que há um ponto em que ele coloca, por exemplo, no relatório de folha 7, uma base de cálculo de 10 milhões, quando seria 1 milhão. E aí ele corrige isso, a representação fiscal concorda com isso. Ou seja, são algumas inconsistências num procedimento que tem que ser muito ajustado, porque é um levantamento específico. Eu faço aquela introdução para demonstrar que, primeiro, não pode ter industrialização, e segundo, que tem que ter uma perfeita identificação das mercadorias. Sim. E aí, nesse ponto, embora haja uma presunção favorável ao fisco, a presunção é na consequência. A premissa tem que estar perfeita. Então, tem que haver uma perfeita identificação das mercadorias. Então, como ficou demonstrado que não houve essa identificação, seja por um defeito do remetente inicial do contribuinte, seja até por uma falha na saída da mercadoria por parte do contribuinte, mas que materialmente, factualmente, a gente percebe que é um erro que não permite uma cobrança desse patamar de ICMS. Então, esse é o motivo pelo qual eu mantive meu voto. Eu concordo que a premissa tem que estar muito bem feita, porque senão a gente acaba refazendo o auto de infração, né? Se você começa, tira aqui, põe ali, muda o critério, etc., vira um novo lançamento, né? Que teria repercussões, inclusive, no prazo de decadência, né? Então você tem a premissa tem que estar correta, a consequência, de fato, é favorável ao fisco, né? As falas do Dr. Rodolfo são fortes, né? Quando fala que há uma confissão de 7.900 itens de saída, né? E de fato, quando você fala sobre confissão, né? A confissão, independente do pagamento, né? Acho que as duas tiram a discussão do contencioso já na largada, né? Agora, agora para esclarecimento, que na realidade é um erro entre a descrição de entrada e de saída, né? Então aí é um erro causando uma sucessão de erros, né? Agora, o Dr. Rodolfo também mencionou que essa mudança de argumentação ela ocorreu antes do julgamento, mas ela não foi pesada no julgamento de primeira instância? Ou foi? Ela foi considerada no julgamento de primeira instância. Tanto que, aliás, ela inclusive copiou e colou os argumentos do contribuinte. Mas ela termina concluindo de que todos esses erros, e aí, resumindo, pela ausência de notas fiscais de saída, haveria ofensa à ampla defesa, e foi nesse ponto que eu discordei. E eu não estaria derrubando por ausência de ampla defesa, ou por ofensa à ampla defesa, mas pelo fato de que eu considerei que essas inconsistências acarretariam incerteza e liquidez. Então, mais Ou seja, ou menos... só para resumir, o argumento principal para cancelamento do auto seria a ofensa à ampla defesa, na decisão recorrida. Que no espaço foi afastado no recurso, eu concordo. Se fosse só a confissão, né, e depois uma mudança de guinada, aí eu estaria muito mais propenso às falas do Dr. Rodolfo, né? Mas como, pelo que eu entendi,
há uma aquisição de 8.000 itens, né? E na saída há 10 itens saindo por um valor também discrepante, e depois 7.900 como playground, né? Então aí seria um erro de nota, né? Então a gente estaria homologando um erro, né? Só pela confissão, né? Então aí já me tranquiliza o entendimento de acompanhá-lo. Mas a Doutor confissão é muito Rodolfo, forte. Desculpa, eu não quero prolongar a discussão, mas é porque eu não consegui achar nos demonstrativos onde houve essa saída de 7.990 playgrounds, né? O demonstrativo de folhas 23, ele só elenca em 2018 a entrada de 8.000 unidades, a saída em 2018 de 10 unidades, e depois eu não sei se o contribuinte trouxe algum demonstrativo comprovando que saíram 7.990 unidades de playgrounds, que na verdade isso se referia a cobertores e que estaria comprovado por isso uma mera emissão da descrição das mercadorias nas notas fiscais, né? O que em tese poderia ter justificado a diferença. Mas eu confesso que eu não consegui encontrar isso nos autos. Eu corri aqui meus olhos pelas provas e não identifiquei esse ponto específico, Então, né? lembrando que esse fato foi admitido pelo auditor fiscal. Ele admite e não corrige no relatório de folha 7. Eu acho que ele admitiu, Ramon, as 10 saídas que seriam pelo preço de 1.320, que essas 10 saídas se refeririam a playground, pelo menos, só que aí restariam 7.980 unidades, né? Sem nota fiscal, assim, pelo que eu entendi. Porém, são só algumas observações. bom, Um minutinho que eu vou localizar essa informação. eu vou, só para contextualizar aqui, eu já tinha visto o voto do Dr. Ramon, tá? Concordo com ele nas discussões aqui, de que ter o voto, o auto de fato conter uma iliquidez aqui que, para a gente arrumar isso aqui, praticamente, como diz o doutor Luiz Roberto, a gente teria que fazer um novo lançamento, né? Teríamos que considerar coisas aqui que o fisco não considerou, como, por exemplo, o erro na descrição. A gente vai aceitar que houve um erro na descrição que não foi considerado pelo fisco, e a gente teria que falar para o fisco considerar isso daí, ou seja, refazer todo o trabalho dele. O fisco ele vai lá e também ele confessa que errou, manifestação fiscal, houve um erro bem grande aí, conforme citado pelo voto do Dr. Ramon, né? Nesse caso aqui, eu também entendo que o auto ele caminha para a liquidez mesmo, não tem como, né? Também digo que concordo com o Dr. Rodolfo quando ele diz que o pagamento do item 2 não é motivo suficiente para induzir a confissão, né, de parte das operações, até porque o pagamento é critério de conveniência e oportunidade, né? É o custo-benefício. Às vezes a gente toma uma multa, chega uma multa para nós e a gente vai lá e fala: ó, eu pago, não vou discutir. Essa semana mesmo veio uma cobrança lá de um serviço de assinatura que eu tinha cancelado, mas era R$ 10. E eu ia ligar lá e eu ficar meia hora no telefone para falar que não, tem que estornar. Eu paguei, ponto final, entendeu? Não Paga vou, 20. não vou discutir, entendeu? Então, assim, não quer dizer que eu confessei que eu adquiri aquele serviço, né? Então, mas assim, entrei no aplicativo de novo, fui lá e cancelei novamente, né? Já tinha cancelado antes e cancelei novamente, mas é isso também. Não concordo com o doutor Ramon com relação à parte tributária, está muito afeta a discussão criminal, né? Porque aqui a gente vê muitos advogados falar em busca da verdade material, busca da verdade real, né? Mas a gente sabe que tributário, se o fisco foi lá e lançou, passou o prazo para recorrer, foi escrito em dívida ativa e ele pagou, passado um determinado prazo, ele não consegue mais fazer repetição de indébito, né? E ele não pode, passado até o prazo da
prazo de 2 anos, ele também não pode fazer mais nada, né? Se o trânsito em julgado ocorreu e depois de 2 anos ele também passou os 2 anos, o negócio sacramentou, diferente do processo penal, né? Que ele pode ter cumprido a pena, pode ter até morrido, o titular da ação ainda, os descendentes podem ir lá e comprovar que ele foi lá e não cometeu aquele crime, né? Então, assim, é diferente mesmo. A verdade material aqui é bem relativizada, né? A gente pode chegar e às vezes a gente vê, a gente às vezes toma uma multa, a gente sabe que aquela multa é indevida, mas o fato do agente público gozar de princípio da imperatividade, da veracidade das alegações, se você não encontra aquilo se torna imutável, dado o momento, né? É diferente do processo penal. Mas, enfim, assim, eu concordo com o doutor Ramon aqui pelas conclusões de que padece de iliquidez e certeza aqui para nós julgar, manter a acusação. Doutor Ramon, gostaria de... Eu também concordo que a questão do pagamento, como bem dito pelo Ramon, é só processual. Tanto que o contribuinte poderia imediatamente do auto de infração pagar sem abrir o contencioso e ir para a justiça e pedir a devolução, né? Então, assim, não é uma confissão irretratável, né? O efeito do pagamento, ele retira do contencioso do debate, né? Mas, assim, os efeitos dele estão sujeitos a verificação do Poder Judiciário posterior. Então, é o típico da taxa Selic, né? É. Todo mundo aderiu ao PEP, Programa Especial de Parcelamento, pagou e depois foi no Judiciário para recorrer, né? Aliás, Então, eu acho que eu e o Rodrigo gostamos dos PEPs, né? Provavelmente. Tá bom? Então, eu vou Carro encerrar os chefes. debates aqui Ok. e passar verificando o quórum. Em votação. Encerrada a votação e o julgamento, tá? Para fim de registro, a IM 5024384, contribuinte com Vale Distribuidora Eireli, recurso de ofício conhecido e não provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Passar o último processo da pauta, a IM 5055918, renova comércio de produtos de uso pessoal limitada. Dr. Luiz Roberto é o relator. Passa a palavra ao doutor Luiz Roberto, pode ir diretamente ao voto, ultrapassar a leitura do relatório, tendo em vista que não há advogado para sustentação oral. Obrigado, presidente. Eu vou começar no item 9, onde eu já esclareço qual é a acusação. Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que a mesma matriz fática foi desdobrada no auto em 3 itens acusatórios assim discriminados. Item 1, falta de pagamento integral do ST em operações de entrada de mercadoria proveniente de outras unidades da Federação por infringência ao artigo 426. O item 2 é parcial, né, são algumas operações que é o pagamento parcial, e o terceiro é o aproveitamento do crédito CMS, tido por indevido, destacado em notas fiscais relativas às mesmas operações. Pois bem, entre as folhas tais, a recorrente inaugura o primeiro capítulo de seu inconformismo, sustentando, em síntese, a nulidade integral do lançamento, ao argumento que todas as exigências estariam assentadas ao artigo 426-A do regulamento, cuja validade reputa incompatível com o princípio da legalidade tributária, tal como previsto no artigo 150 da Constituição Federal e no artigo 97 do CTN. Segundo deduz, o artigo 2º da lei estadual tal não conteria densidade bastante para, por si só, autorizar a exigência vinculada no regulamento, por traduzir, em sua ótica, delegação genérica ao Poder Executivo, sem definição legal suficiente dos elementos essenciais da obrigação tributária. A partir dessa premissa, a recorrente procura aproximar a disciplina paulista da tese firmada no tema 456 do STF,
de repercussão geral, defendendo que a mera existência formal de lei estadual não bastaria para afastar a incidência do precedente se essa lei não vincular ela própria conteúdo normativo suficiente para amparar a antecipação do imposto. Sustenta, assim, que haveria violação ao princípio da reserva legal, com remissão aos artigos 146 e 155 da Constituição Federal, além de insistir que a decisão singular não teria enfrentado o núcleo de sua insurgência, que estaria justamente na aptidão material da legislação paulista para sustentar a exigência prevista no 526-A do regulamento. Em conclusão, a insurgência da recorrente não se apoia apenas na invocação da abstrata do tema 456, mas avança para a alegação de insuficiência normativa do artigo 2º da Lei 6374, por entender que o referido dispositivo não contém densidade normativa suficiente para definir os elementos essenciais da regra matriz de incidência, as quais teria sido indevidamente remetidos ao regulamento executivo. Posta a controvérsia nesses termos, cumpre delimitar, desde logo, no âmbito de cognição do próprio deste contencioso administrativo, uma vez que o acolhimento integral da linha argumentativa deduzida pela recorrente conduziria, em última conta, a juízo de constitucionalidade da norma legal estadual com parâmetros e preceitos por ela invocados, providência vedada pelo artigo 28 da Lei 13457. A competência desse TIT cinge ao controle da legalidade do lançamento à luz da legislação posta e validamente integrada ao ordenamento, não lhe cabendo substituir o Poder Judiciário no exame de compatibilidade vertical entre a lei estadual e a Constituição. Por essa razão, embora vinculado sob roupagem de insurgência contra o regulamento, deixo de enfrentar, nessa sede, os argumentos da recorrente voltados em substância ao afastamento da eficácia da lei estadual vigente, por se tratar de matéria estranha à competência deste órgão julgador administrativo. De todo modo, a matéria não é nova nesta Câmara, que, em outras oportunidades, já assentou o entendimento que o tema 456 do STF não se projeta de forma automática sobre a hipótese dos autos, e que a exigência encontra-se fundamento também no artigo 60 da Lei Estadual 6374. A propósito, trago à colação o voto de cuidadosa lavra do juiz Silvio Onaga, a quem rendo elevadas homenagens, proferido no julgamento do AIN tal, cuja ementa, por sua pertinência, merece transcrição. O tema é idêntico. No mesmo sentido, não posso deixar de trazer à colação as relevantes considerações lançadas pelo juiz Ramon Arnone, a quem também rendo as mais altas homenagens, ao proferir o voto do AIN tal, em agosto de 24, na 5ª Câmara Julgadora, ocasião em que tive a honra de acompanhá-lo. Aí eu transcrevo também os trechos quando o Dr. Ramon vai falar sobre a existência do artigo 60. As passagens acima bem evidenciam, em primeiro lugar, a compreensão já externada no âmbito deste contencioso que a disciplina do artigo 426 do regulamento não se apoia em autorização normativa genérica, mas encontra suporte específico no artigo 60, inciso tal da lei estadual 6374. Em segundo lugar, que eventual pretensão se desconsiderar a validade, vigência ou eficácia de norma legal paulista esbarra nessa esfera administrativa na vedação expressa do artigo 28. Assim, pelas razões acima expostas, somada a impossibilidade de controle de constitucionalidade na esfera administrativa e à luz do princípio do livre convencimento motivado, rejeita as alegações da recorrente. Entre as folhas tais, a recorrente deduz novo capítulo recursal sobre a rubrica de reconhecimento de caráter confiscatório da multa, com invocação da violação do tema 863 do STF, que é aquele que fala sobre 100% da multa, e do alegado erro de interpretação na modulação de seus efeitos. Aqui também, contudo, deixo de apreciar a tese sob enfoque de confiscatoriedade, uma vez que o exame dessa matéria, mais uma vez, demandaria controle de constitucionalidade, providência que, conforme já consignado, não se insere nas competências deste julgador administrativo. De toda sorte, a insurgência, tal como formulada, também não se mostra suficientemente desenvolvida no plano fático, a ponto de viabilizar, sequer em tese, o aprofundamento do debate pretendido. Isso porque a recorrente, no essencial, se limita a afirmar em síntese. Ela só faz uma conta, que está escrito embaixo. Ocorre que tal construção argumentativa parte
da parte o que se infere, da simples divisão do valor de 52 milhões indicado na folha 3, no campo 18, multa, pelo montante de 30 milhões, constante no campo 16, valor do tributo, sem que a recorrente enfrente os argumentos subsequentes do próprio auto, notadamente a redução consignada às folhas 4, nos seguintes termos, que é aquela que vai falar sobre 1% do faturamento da empresa nos últimos 12 meses. Constato ainda, nas folhas subsequentes, contam os seguintes demonstrativos quantitativos do auto. Como se vê, os valores de multa ali discriminados não ultrapassam o montante do tributo. Nesse contexto, a recorrente não desenvolveu argumentação mínima apta a demonstrar de modo analítico onde residiria o alegado excesso. Ademais, o auto é composto por 18 subitens, não cabendo a este julgador decompor, por iniciativa própria, cada uma das exigências para apurar, em substituição à parte, se algum deles teria extrapolado individualmente os limites legais ou demandaria compatibilização específica com teto de 1% previsto no artigo 85A do auto. Ao julgador incumbe apreciar os fundamentos deduzidos, não lhe cabe constituí-los em lugar da recorrente. Cumpre esclarecer que, para evitar futuras alegações de omissão ou necessidade de retificação de julgado, que a própria legislação em regência estabelece base de incidência distinta para as multas aplicadas no presente auto. Com efeito, os itens 1 e 2, a penalidade foi capitulada no artigo 85, inciso 1, hipótese em que a multa corresponde a 50% do valor do imposto, por se tratar de falta de pagamento de tributo, cujo recolhimento, nos termos da legislação, deva ser efetuado por guia especial. Diversamente, no item 3, a capitulação se deu no artigo 85, inciso 2, situação em que a multa incide à razão de 35% do valor indicado no documento como da operação ou da prestação, sem prejuízo ao recolhimento da importância acreditada, vale dizer, não sobre o valor do imposto, mas sobre o valor documental tomado pela norma como base da penalidade. Esta distinção normativa é relevante porque evidencia que a rubrica impugnada pelo impugnante não pode ser examinada a partir de um raciocínio único e indiferenciado, como se todas as multas do auto incidissem uniformemente sobre o montante do tributo exigido. Ao contrário, a formação legal das penalidades varia, conforme a natureza da infração imputada, de sorte que eventual insurgência quanto ao excesso, desproporção ou desconformidade da multa exigiria impugnação minimamente analítica, apta a demonstrar item a item a base legal e aritmética que se pretendesse confirmar. Ocorre que a recorrente não desenvolveu qualquer argumento específico sobre essa diversidade de fundamentos normativos, tampouco enfrentou a circunstância de que o item 3, a penalidade decorre de critério legal distinto daquele aplicável aos itens 1 e 2. Ausente, pois, de impugnação concreta acerca dessa diferenciação na constituição da rubrica combatida, não há como julgador avançar de ofício na reconstrução da tese defensiva, suprindo deficiência argumentativa que incumbia a própria parte deduzir. Logo, seja pela razão da impossibilidade de exame da matéria sob o viés de constitucionalidade nesta esfera administrativa, seja na insuficiência de demonstração fática da alegação de excesso, afasta os argumentos trazidos pela recorrente nesse tópico. Os itens parágrafos 34, 39 ao 41 é sobre a atualização da base de cálculo da multa, que a gente vai seguir a súmula 13, acho que não precisa da leitura. Vou para o 42. Por fim, a recorrente requer às folhas tais a reabertura de prazo probatório a fim de viabilizar a produção de laudo técnico contábil, contábil tributário e laudo pericial econométrico. O pedido não comporta provimento por afronta ao artigo 19 da 13457, que as provas devem ser apresentadas no momento da defesa. Ademais, se extrai no relatório da decisão singular a expressão consignada de que a impugnação contempla apenas matéria de direito. Logo, não tendo sido devolvida à instância de piso controvérsia de natureza fática, o deferimento de pedido nessa fase processual acarretaria indevida supressão de instância, providência a qual não se pode anuir. Assim, rejeito também essa pretensão. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário e nego o provimento, mantendo isto o auto de infração. É como voto e submeto aos meus pares. Obrigado, doutor Luiz. O processo está em discussão. Alguém, doutor Rodrigo, o doutor Ramon, tem alguma
dúvida em relação à matéria? Gostaria de se manifestar, doutor? Presidente, quero parabenizar o Dr. Luiz mais uma vez e vou acompanhá-lo. Doutor Eu Rodrigo? também, presidente, eu parabenizo o doutor Luiz pelo voto e o acompanho. Obrigado. Doutor Luiz, eu só não vou parabenizar o senhor, porque o senhor leu o meu nome, Silvio Onaga. O senhor não falou o nome do meio, eu não entendi o porquê. Não entendi o porquê. Mas tudo bem. Não faltará oportunidade, doutor Silvio. Tudo bem. O doutor Silvio, o doutor Luiz Roberto, né? Luiz Roberto, que eu estava aprendendo como é que pronuncia. Errado. Errado. Tá jóia, então. Estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 5055918, renova comércio de produtos de uso pessoal, recurso ordinário conhecido e não provido, decisão unânime nos termos do voto do relator. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem apenas o encerramento da gravação e transmissão. Agradeço a presença de todos. Tenham todos um bom dia e um excelente final de semana.